Beleza? Olha, hoje começando mais um episódio do podcast Vozes Políticas, o podcast que busca amplificar a democracia. E hoje a gente tem um prazer imenso de receber Linda Brasil, que é professora por formação, mestre em educação e em 2021 foi eleita vereadora de Aracaju com 5.773 votos, fazendo história ao se tornar a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira no legislativo da capital sergipana. Em 2022, Linda mais uma vez quebrou paradigmas ao ser eleita a primeira mulher trans deputada estadual de Sergipe, com 28.704 votos. Linda, é um prazer imenso ter você aqui hoje. Você não faz ideia da alegria que a gente tem em recebê-la aqui. Muito obrigado pela sua participação. Olá, eu que agradeço, o convite, de estar falando um pouco, desse projeto, um pouquinho também da minha história, da minha visão, da minha perspectiva, de fazer política, E esse tema, Vozes na Política, Vozes Políticas, eu acho que tem tudo a ver, porque eu digo sempre que eu, às vezes, me sinto impotente lá dentro de um espaço tão hostil. Sim. Mas, ao saber que eu tenho a minha voz, sabe, que eles não vão me silenciar, que não vão me intimidar, isso acaba me estimulando a continuar nesse projeto de ocupar e transformar a política sergipana. E como é estar aqui, Linda, hoje? Porque a gente aqui está radiante. A gente está dando espaço para quem tem pouco espaço. Você sabe que o espaço é limitado. Sim. Quando o debate é relacionado à transexualidade, à homossexualidade, é a liberdade de escolhas, Como é que você aproveita esse espaço para a gente poder articular todos esses assuntos que ainda são paradigmas na sociedade? Para mim é desafiador, porque infelizmente, como você disse, alguns espaços ainda não é que a gente não tem, às vezes tem, mas quando tem, é muito mais para trazer as questões só que envolvem a violência, que envolve as questões negativas da nossa população. Infelizmente, poucas pessoas tentam trazer um debate diferenciado, uma visão sobre as questões LGBTs que saiam do cunho sexual, do cunho só meramente ligado às questões de saúde, mas sim outras questões, que foi isso que me fez a ter essa visibilidade, a me conscientizar da importância de ocupar espaços na sociedade que sempre nos foram negados, principalmente a política. Eu antes, e para mim, a base dessa transformação é a educação. E foi a partir do meu ingresso na Universidade Federal de Sergipe em 2013, há 10 anos atrás somente, com 40 anos de vida, depois de ter passado um processo de silenciamento, exclusão, violência, depois de ter sido empurrada para a prostituição, como acontece com 90% das mulheres trans e travestis no Brasil, depois de eu ter achado que já tinha conseguido tudo, nesse sentido, pelo fato de eu já ter uma estabilidade financeira por causa da prostituição, que me deu comprar o meu carro, meu apartamento, e já estava ótimo. E quando eu entro na universidade, que eu disse, epa, não, agora que está começando mesmo a minha ocupação, a minha conscientização, foi a partir daí que eu acabei entrando na política, foi a partir daí que eu me conscientizei do meu papel, da importância do meu papel transformador na sociedade. Não meu, de pessoas vulnerabilizadas, ocuparem espaços, seja na academia, na política, nas artes, e provocar mudanças e provocar transformação. E é sobre isso a minha ocupação. Não ocupar por ocupar, mas ocupar e incomodar. Eu digo que a gente só muda as coisas quando a gente incomoda. Quando a gente mantém as coisas
como estão, né, o status quo, sem questionar, sem problematizar, as coisas não mudam. A gente vai reproduzindo modelos, né, estruturais na sociedade, que é LGBTfóbico, machista, racista, capacitista, e nada muda. Então, é com essa perspectiva que a gente está aí ocupando hoje uma cadeira na Assembleia Legislativa. Excelente, viu, Linda? Que história maravilhosa. A gente sabe que toda mudança inflige uma dor, né? Toda transformação e tudo mais. Como é que foi essa sua transformação para entrar no cenário político? Como é que foi tudo isso, a questão de aceitação, que a gente sabe que é difícil? Sim, quando, né, eu entrei na universidade, eu tinha ojeriza política. Eu sou de Canabrava, um povoadozinho de uma média de 100 casas ali em Santa Rosa de Lima. Ah, show. Eu vim estudar aqui em Aracaju com 11 anos. Meu pai é analfabeto, minha mãe só tinha estudado o 2º ano. E os filhos, quando tirassem o 4º ano, né, no ensino do 1º grau, que antigamente vinha estudar aqui. E lá no interior, né, eu sofria um pouco de violência, que foi mais potencializada. E também eu tinha uma ojeriza política, porque parte, né, de minha família era envolvida na política e eu, Deus me livre, né, com aquela visão que, infelizmente, a maioria da população tem. Afasta as pessoas da política, né? Políticos são todos iguais. É. Né? Nada vai mudar. Exatamente. E se a gente não ter essa esperança, realmente não vai. Se a gente não ocupar com essa perspectiva de transformar e não de reproduzir esses modelos, realmente você falou não no muda. início, se não incomodar, né, não sair da zona de conforto, Sim. a gente não vai mudar, não vai trazer mudanças. Né? Exato, e foi a partir dessa minha percepção que veio, né, esse meu ingresso. Foi o seguinte, quando eu entrei na Universidade Federal, em 2013, eu solicitei que a instituição usasse meu nome social. Achava que na Universidade Federal já existia essa política pública de inclusão, né, da diversidade, né, na universidade. E eles disseram que não era possível, que a única forma de eu se manter, e os professores me chamaram pelo meu nome social, que eu não tinha retificado ainda, era solicitar que em cada início do semestre, que é uma média de 6, 7, 8 professores, eu solicitasse que eles colocassem de caneta, lápis, do lado da frequência. Imagine, você ter de solicitar, diz, não, mas eu tinha passado no Enem, né, no curso de letras, sim. E no primeiro dia de aula, um dos professores se negou. Aí, além dele se negar, ele me violentou, que ele expôs publicamente na sala de aula, com mais de 40 alunos, o meu nome de Resiste. Para nós, pessoas trans, é uma violência terrível, como se você estivesse negando quem nós realmente somos e como nos apresentamos socialmente. E isso me fez com que eu denunciasse. Eu abri um processo administrativo e esse processo acabou gerando uma portaria, uma legislação que regulamentou o uso do nome social na instituição. Aí foi aí que veio despertar. Eu disse, poxa, como é importante. Despertar político. Sim, nesse sentido, da minha presença naquele espaço e não aceitar, né, a negação, né, de direitos, de você denunciar, de você ali, sabe, exigir, lutar. E foi a partir dessa visão que eu acabei me envolvendo no movimento estudantil, no movimento feminista, porque a minha construção política, a minha formação política vem do movimento feminista. Eu fui a primeira mulher trans a entrar em um coletivo auto-organizado só de mulheres, até então cis. Eu fui a primeira mulher trans e lá eu conheci mulheres militantes, aguerridas, né? E depois acabei, né, fundando algumas organizações trans e LGBT, e a partir daí foi que eu me conscientizei da importância e principalmente da luta coletiva.
né? Eu estou, meu nome, mas com a perspectiva da gente se juntar coletivamente. Porque a gente sozinho, às vezes, a gente se sente impotente. Mas quando a gente está junto, né, tá formando coletivos, isso nos fortalece e nos e você empodera. enxerga que não está sozinha também, né? E nos empodera, que é algo fundamental. A gente tem consciência do nosso papel transformador na sociedade. E isso é tão grandioso, tão potente. Você acaba representando alguém que muitas das vezes está ali do outro lado, evidencia tem a mesma história parecida com a sua, e ela começa a dizer, pô, eu pensei que era só eu. Tem alguém lutando por mim também. Então, eu acho que é isso interessante. E aproveitando que a gente está entrando em dados, em um assunto bastante polêmico, eu fiz aqui uma proposta de uma introdução para a gente falar justamente sobre isso, que é o politicamente correto, que parece, a forma que a gente fala, né, politicamente correto, é uma forma pejorativa. E não é. A gente está falando da questão do que é politicamente correto. Mas é também a convicção que nós devemos ter ciências de que palavras ferem, que jovens, adolescentes se suicidam porque escutam que são feios, gordos, burros ou gays. Eles se matam e os dados reafirmam que os casos de suicídio aumentaram 43% no Brasil. Em uma década e a cada 45 minutos, alguém comete esse ato. E para cada morte, 20 tentativas. Então, o Brasil ele continua sendo o país onde mais LGBTQIA+, são assassinados no mundo. Uma morte a cada 34 horas. E eu reforço assim, que eram assuntos que não eram pautados no meu dia a dia, nessa realidade. Então, eu também precisei entrar nesse mundo. Sim. E conhecer. E tem uma coisa que é muito importante, que é a subnotificação desses dados. Infelizmente, né, o Estado em si não quer fazer esse levantamento, aprofundar dados estatísticos, porque isso, né, ia fazer com que os movimentos cobrassem mais políticas públicas. Você trouxe a questão, né, do suicídio. A população LGBT, principalmente a população trans, tem 3 vezes mais potencialidade de cometer o suicídio, porque são vários processos, né, de violência, mas principalmente um ambiente no qual essa pessoa deveria ser amada, acolhida, protegida, cuidada, ela sofre diariamente a violência psicológica, né, emocional, né, de uma tentativa de reverter um comportamento que não é adequado socialmente, que não é heterossexnormativo. Imagine uma criança, porque eu lembro que desde os meus 4 e 5 anos, eu já ouvia pessoas familiares dizendo, seja homem. Eu era uma criança que estava simplesmente expressando algo que é singular a mim, algo que é intrínseco à minha pessoa, ao ser. Porque além, né, do corpo, existe algo, eu sou espiritualista, né, um espírito, energia, uma força, né, que nos dá essa nossa singularidade, né, que determina quem nós somos. Não são só os ensinamentos, os aprendizados, né? Porque a gente vê exemplos aí, né, de crianças gêmeas que né, nasceram no mesmo dia, foram criadas com a mesma educação, com os mesmos pais, e são totalmente diferentes, às vezes, na forma de pensar. Como diz o ditado, um se transforma em padre e o outro em bandido, né? Acontece. Então, isso tem a ver com essa singularidade. Imagine uma criança viver em um ambiente violentada dia após dia. Imagine como ela se sente mal. Que ser humano sou eu, que meus pais, que deveriam... E isso não é um caso isolado, não. Acontece assim, ó. Vários casos de suicídio em adolescente. E muitos pais... Muitas famílias negam. Eu conheço vários casos de adolescentes trans que cometeram LGBTs. Eu conheci 2 casos muito de perto, de pessoas que se mataram. E a família, foi depressão, nunca. Mas imagina. Não quer assumir o fato do que isso exatamente. E o pior de tudo, que eu acho mais perverso, porque eu sou cristã,
Eu acredito em um Deus que é amor incondicional, um Jesus Cristo que foi o maior revolucionário que existiu. Ele é contra todas as hipocrisias, todo esse discurso moralista, castrador e dogmático que ainda hoje alguns pseudo-cristãos usam. Porque eles se baseiam ainda no Velho Testamento. São primitivos. E perversos. Eles usam o mesmo discurso pelo qual Jesus foi perseguido, torturado e crucificado. Eles usam o mesmo discurso para tentar nos perseguir, nos torturar, porque a tortura tem a tortura física, mas tem a psicológica. Então, para mim, o pior de tudo é isso, sabe? Eu, como cristã, eu faço parte de uma escola espiritual cristã chamada Sociedade Maria Cristo, que é administrada, né, foi criada pelo médium Benjamin Teixeira de Aguiar. E uma das nossas disciplinas é ler o Evangelho diário, fazer o Evangelho diário em casa, né, porque o Espiritismo tradicional faz semanal, a gente faz diário. E nesse Evangelho a gente precisa ler um trecho, né, do Novo Testamento, né, que é Marcos, João, dos 4 apóstolos, né, do Evangelho. E não tem nada de Jesus que vai contra LGBT, contra as mulheres, contra... Ao contrário, Jesus sempre abraçou, ele acolheu. Andava com putas. Olha, exato, protegia, Jesus né? diz, se alguém me bater numa face, dá o outro lado. Só que as pessoas querem criar uma narrativa de um Deus violento, de um Deus que não reconhece a justiça de fato, entendeu? E assim, Paulo, logo quando você me disse que Linda viria para o nosso programa, eu sempre disse para você que seria uma aula. Eu não imaginava que seria nessa... Muito obrigado mesmo, viu, Linda, por você estar aqui. Significa muito para a gente, para o nosso projeto. A gente está muito feliz com isso. Muito mesmo. E principalmente porque, assim, eu sou defensor da causa, não só da causa voltada ao homossexual, mas ao negro, ao pobre, à mulher, à indiferença, à minoria. A gente fala minoria, mas na verdade a gente sabe que não é minoria. A maioria, né? É maioria. E aí, dentro desse assunto também, eu falo assim, que liberdade de expressão sempre tem um limite, que é a zona do crime e da ética. Isso. Eu posso dizer o que eu quero, mas eu não posso defender o racismo porque não é apenas uma ofensa, mas é um crime inafiançável e imprescritível, assim como a homofobia. Sua maior luta é por direitos humanos, pelo que eu pude já perceber, ler um pouco da sua biografia. Justiça social, igualdade de oportunidade, nesse caso, principalmente para a população LGBTQIA+. Nesse cenário agravante, baseado nas estatísticas que a gente já falou e costumes de uma sociedade que ainda é primitiva, é possível afirmar que houve avanços, uma vez que você está inserida no campo político? Sim, há alguns avanços, né? Infelizmente, todas as conquistas, infelizmente não, vamos dizer felizmente, vem da seara judicial, né? Todas as conquistas que a gente teve até hoje, que o movimento LGBTQIA+, eu estou especificando LGBT, claro que tem muita luta e resistência ainda, mas a gente tem algumas legislações que já nos protegem, né? Mas nenhuma que é o crime foi inafiançável, né? Mas nenhuma delas, Paulo, veio do Congresso Nacional, porque infelizmente há uma bancada que a gente... São várias bancadas, né? A bancada BBB, né? Bala, Bíblia e Boi, né? Que elas têm interesse. E são interesses próprios, né? Defender ideologias próprias, né? egoísta, né? Exato. Não coletiva. A do boi, do agronegócio, né? Do grande empresariado, tá destruir a natureza para produzir, né? Sem limites, né? A da bala é sobre as pessoas envolvidas com esse modelo de segurança pública de guerras drogas, né? Onde o armamento é a base, né? Que empresas de
grandes empresas de armamento que se É fortalece para elas, né, de que a polícia esteja cada vez mais armada, de que o povo esteja armado, como, né, o anterior governo propunha, e da Bíblia são pessoas que usam, né, o discurso dogmático, moralista, castrador, mas isso não é porque eles acham errado, não, é o que a gente faz. Muitos fazem escondido. Sabe por que, na verdade, é muito mais fácil para essas pessoas que usam o discurso moralista, que tem a função, um objetivo, que é o objetivo de dominar, de controlar. Sim. É muito mais fácil você dominar e controlar quem pensa ali, limitada, na caixinha. Né? Aí é muito mais fácil você enganar essas pessoas, persuadir, do que você tentar enganar ou dominar alguém que tem um pensamento, né, que é revolucionário, né, aberto. Então, é um projeto de dominação. Não é porque eles acreditam. Muitos, vejam aí, o Hitler, a Alemanha nazista, é o mesmo, era Deus, pátria e família. Ultimamente a gente teve um processo. E mais de 6 milhões de judeus, né, morreram. Que Deus é esse? Esse Deus perverso que a gente falou. Que família é essa? Essa família que violenta as mulheres, crianças e adolescentes. E são assuntos que né, são difíceis da gente trazer à tona, principalmente esse aí, de violência contra adolescentes, contra crianças, mulheres. Sim, né? Deus, pátria. E que pátria é essa? Essa pátria que explora, né? Essa pátria. Então, não é porque eles. Muitos, na verdade, eles fazem pior do que nós LGBTs fazem, mas na verdade é porque é muito mais fácil. Você, né, falando dominar. disso, me veio a lembrança o seguinte: que isso é verdade. Por detrás de quem muito julga, de quem muito aponta, diz mais sobre quem está apontando do que de quem está sendo apontado. Tem uma rodinha, né, de 5 machos, 5 homens. Pode prestar atenção. Certo. Aí desses 5 passam uma travesti, uma gay afetada e o que é tem um que começa, aquela mais, né, que demonstra, né? Aí tem um que começa a futucar o outro. Começa a rir. Gostei. Vá fiscalizar a vida desse que mais. Vá fiscalizar. E outra coisa, que não é justificando a homofobia, dizer que a homofobia, pessoas que não estão bem, que não estão felizes, que infelizmente, para se sentir aceito em um agrupamento, em uma família, em alguma, usam uma máscara social, né? Muitas das vezes enganando, casando, enganando esposa, filhos, enganando socialmente. Não situação, né, que se cria. Sim, aí essas pessoas, que é uma pessoa de mau caráter, que não teve a coragem de enfrentar, de perder seus privilégios, aí quando vê uma travesti, a mais bem votada de Aracaju, né, assumindo a sua história, trazendo toda essa verdade sendo que ela representa. Isso incomoda essas pessoas que vivem de mentira, vivem de uma farsa social. Por isso que nós, mulher LGBT, Jean Willis foi atacado como foi, né? As mulheres trans, as mulheres negras que fazem esse enfrentamento, Marielle Franco foi assassinada nesse intuito, porque a gente escancara a podridão e a hipocrisia social. Claro que a gente não vai mudar muito de um dia para outro, mas eu acredito que a gente está plantando sementinhas, sabe? Em Brasil afora, a partir desses diálogos. Né? Eu mesma, todas as semanas, eu participo de 3, 4 debates em escolas para jovens e adolescentes. Imagina uma fala, né, desses jovens escutar. É isso, eles querem proibir, porque eles não acham que eu digo que sexualidade, que heterossexualidade frágil é essa, que eles acham que o fato da gente falar sobre o que existe vai influenciar. Por quê? É o que eu estava dizendo anteriormente. Não existiria jogadores de futebol homossexuais, né? Já que jogar bola é coisa de homem, né? Exato. São tantas hipocrisias, criam, né? Sabe? Que antigamente, né, a gente rotulava as pessoas, né? Todos os gays eram assim, todas as trans assim, prostituta,
sexualizada. E eu mesma, antes de eu entrar na universidade, eu achava que a culpa era minha. Que a questão é muitos jovens acham mulheres, a culpabilização das mulheres quando é violentada, né? Os homens revertem a situação, a sociedade dizendo, a forma dela se vestir, ela que deu culpa, ela foi assassinada porque ele ficou com ele já vinha dando sinais, sempre a culpa é da mulher, então, sempre a culpa é das LGBT, né? Da população negra que é vitimista, que é mimimi. Então, é importante que cada vez mais a gente ocupe esses espaços, né? E a gente traga essas reflexões empoderando. E a gente não pode perder algo que é essencial, é esse esperançar. Sabe? Que eles querem nos intimidar, que nos amedrontar. Mas não vai deixar. Mas não vai, porque é babado. Linda, a gente vendo assim toda essa repercussão e tal, quero deixar um abraço aqui para Gonver Gomes, que está assistindo. Quero deixar um abraço para Roberto Maia, Sérgio Vieira, Douglas Oliveira, que está todo mundo assistindo aí conectado no Política Livre. Linda, me diz uma coisa. Considerando tudo isso, a situação que a gente vive no nosso país e tudo mais, você já chegou a receber alguma ameaça ou algo do tipo para deixar o cargo, para abandonar seus sonhos, seus projetos? Sim, desde quando eu fui eleita vereadora em 2020, eu comecei a receber, primeiramente, ataques, né? Tentando deslegitimar a minha capacidade, primeiro, né? Que é, né? Eu lembro de um áudio de um pastor que ele enviou num grupo, né, da sua igreja, que até ele está fugido, que disse que população é essa? Ainda xingando a população aracajiana que votou. Não votou nenhum. Respeitando os eleitores. Não, palavras que eu não gosto nem de repetir, né? Esse áudio foi para você? Respeito sim, total. Direto, chamando coisas. Passou até no Fantástico. Passou até no Fantástico. E outras tentativas de deslegitimar a minha condição de mulher na sociedade. Só que eu achava que eu estava protegida, que não ia acontecer um ataque mais direto. Quando foi no dia 28 de junho, aqui, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, né, a ELESE, que é a Escola do Legislativo, recebeu um e-mail, né, com a assinatura de uma pessoa que não é essa pessoa, estão usando o nome dessa pessoa porque já tem investigação sobre, exigindo, me ameaçando de morte e exigindo a minha renúncia, dizendo que se eu não renunciasse, iriam fazer um monte de coisa lá na LESE, coisas terríveis. Esse e-mail a gente recebeu no mesmo dia, só que eu não denunciei, não expus, porque o que eles queriam também é que esse discurso de ódio que eles estavam ali relatando fossem propagado nas redes sociais. Aí, como eu não mandei, eles enviaram para outros deputados, outras deputadas, forçando a minha renúncia. Se esse, me tratando masculino, não renunciar, vocês também estão sendo ameaçados, ameaçando outras. E isso acabou a gente denunciando. Até hoje, vai fazer 2 meses, agora dia 28, a gente não tem nada. Aí, por isso, estou andando com escolta, estou fazendo parte de um programa nacional em defesa, de proteção dos defensores dos direitos humanos que estão sendo ameaçados no Brasil todo, né? Porque são vários defensores de direitos humanos, né? LGBTs, principalmente ligados às questões das comunidades tradicionais, né? Que recebem muita ameaça também, porque tem a ver a questão de disputa de terra e envolve também grandes pessoas. E esse meu e-mail é similar a outros e-mails que outras mulheres negras e trans receberam Brasil afora. Muda um pouco, eles trazem só algumas informações mais pessoais, né, mas tem um mesmo intuito de se vitimizando. Mas isso tá controlado, né? Não, a polícia está investigando, a Polícia Federal e tanto a Polícia Civil do Estado de Sergipe. Mas até hoje eles não descobriram, mas
por investigação preliminar, não é um amador, é um grupo neonazista que provavelmente está ligado até os ataques do dia 8 de janeiro, porque são pessoas que veem em nós uma ameaça a esse sistema, a esse discurso de ódio, né, que eles propagam aí Brasil afora. Ô, Linda, para descontrair um pouquinho, para a gente saber um pouquinho mais de quem é Linda Brasil, vou fazer algumas perguntas aqui bem objetivas. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Você tem alguma superstição? E qual superstição? Eu não tenho assim muita. Eu sempre que eu saio de casa, eu tenho a imagem do meu guia espiritual, que é o Eugênio Aspasi, eu tenho de botar a mão assim no coração. É uma superstição, então. E de olhar para ela, uma imagem assim, e ela é o meu guia, assim, sabe? Mas é isso, sabe? Sua superstição, então. Sim, é me proteger, porque eu sei o quanto essa ocupação, né, esse nosso trabalho incomoda, infelizmente, né, mas eu sei da importância, né, social, não só na minha vida, né, na vida, né, de outras pessoas que muitas das vezes agem de forma preconceituosa ou então se sente mal, né, porque nunca teve acesso à informação. Porque é isso, o preconceito é falta, né, de conhecimento, de informação. Com certeza. Então você tem superstição, já está respondido. Linda, se você pudesse trocar de lugar com alguém um dia só um dia, com quem que seria? Meu Deus, eita que pergunta babadeira. Eu queria ser super poderosa, assim, sabe? Pra poder mudar, mas assim, algo. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, assim, sabe? Nesse sentido, de ter um poder. E o meu poder maior é isso, é fazer algo para combater as injustiças sociais. Você não tem, então, mas traduzindo assim, você não tem um poder sobrenatural, mas tem um poder de persuasão, tem um poder de convencimento, tem um poder de esclarecimento, que essa é a melhor arma que a gente tem para combater uma sociedade preconceituosa, homofóbica, sem conhecimento, e desestruturar aos poucos ideias e preconceitos, além de estereótipos que a gente é criado, a gente vem de uma criação que, por exemplo, a minha geração, eu hoje já tenho um esclarecimento, a minha geração, que é a minha filha, ela já recebe outro esclarecimento, porque, por exemplo, hoje eu já educo a minha filha com a informação assim, filha, é o seguinte, ninguém pode tocar em você, ninguém. Então, ela já sabe, de casa, ela sabe quem é que pode tocar em você. Papai e mamãe, porque são quem cuida de você. Se alguém tocar no seu corpo, o que é que você faz? Eu grito. E ela faz isso mesmo. Então, como é que você grita? Aí ela grita e diz socorro. Então, assim, a gente vai tendo que isso é educação sexual. Exato. Tem de ter, infelizmente, essas pessoas... Pode prestar atenção. Essas pessoas que mais falam, né, de proteger as crianças, elas não querem, porque justamente é nessa família tradicional onde acontece maior, são os dados, eu não estou dizendo, se a gente vê os dados, claro. Não só contra crianças e adolescentes no meio familiar doméstico, contra mulheres, contra a população LGBTQIA+. Então, são essas pessoas que querem continuar isso, abusando e violentando. E quando eles impedem dessa discussão, dizendo que é o kit gay, que é ideologia de gênero, é justamente, na verdade, o que a gente quer é que as crianças tenham acesso a essa informação, Paulo, que você dá para a sua família, porque muitos pais não têm essa consciência que você tem, mas já que a escola é um espaço também que de informação, que deveria ser, né, para que as pessoas não aceitem essas violências, né? Ou então percebam que a violência... Você trouxe algo que eu sempre digo nas minhas falas, que a maioria das crianças e adolescentes que são abusadas, muitas delas nem percebem que ali é um abuso ou uma violência. É um abuso. Eu tenho relatos de amigas minhas que só foi descobrir que tinham sido abusadas, né, pelos familiares depois que casados, que tinham traumas, que não sabia de onde é, que depois, né, com terapia, conversa com o esposo, descobriram que pessoas abusavam, e isso gera, né, justamente por esse silêncio, né? Esse silêncio que
infelizmente, acaba provocando, né, e perpetuando esses comportamentos de violência. Ô, Linda, qual é a definição de felicidade para você? Eu uso duas frases, né? Tem uma frase que é de uma música que eu gosto, que eu usei muito, né? Que eu uso muito, e quando eu estou triste eu escuto, e para mim ele é, além de Cazuza, né? de outros artistas, né? Renato Russo, né? Religião Urbana. Gonzaguinha, eu gosto muito, mesmo que Gonzaguinha ele não, eu acho a letra dele. Tem essa música, o que é temporal. Tem uma frase que é viver e não ter a vergonha de ser feliz, sabe? E acho que era um versículo que nós deveríamos usar na sim, criação dos sabe? nossos filhos, em casa, na escola. E não ter a vergonha de ser feliz nessa perspectiva, sendo quem nós realmente somos, e não querer criar uma máscara social para corresponder a uma expectativa, seja da família, seja da sociedade. Então, essas pessoas acabam não sendo felizes. E, nesse aspecto, tem outra frase que é do meu guia espiritual, Eugênia Aspásia, que ela diz: a felicidade não é somente um direito seu, é o seu dever ser feliz. Né? Como se a gente tem de buscar a nossa felicidade, da gente não se ficar esperando que as coisas venham. E tem a ver com outra, né? Outro autor que eu cito muito, que é uma das minhas maiores referências na educação, que é do Paulo Freire, que traz a perspectiva do esperançar. Né? Que é ter esperança, ser otimista, mas não de forma passiva, né? Ali ficar esperando que as coisas, né? É esperar, mas com ação, né? Com agindo, né? Com determinação, com coragem, né? E sempre com esse otimismo, né? Porque quando a gente se desanima, nada vai mudar. Eu lembro que quando estava fazendo minha campanha de 2020, não, acho que foi 2018, 2016, que eu fiz eu fui candidata desde 2016. Aí uma vez eu estava no bairro Santa Maria, aí veio uma senhora toda enrabada, e eu lá sempre fiz minha campanha batendo leque, com minha caixinha de sol, fazendo muita zoada. E eu entreguei um papel a ela, e ela me devolveu: não, que não quero saber não, político é tudo igual, que não sei o que, nada vai mudar. E eu disse: tudo igual, querida, não, onde foi que você já viu a travesti vereadora? E você não é mulher não, é travesti? Eu disse: eu sou uma mulher, só que é uma mulher trans. Aí ela: é mesmo? Aí ela já começou ela estava tão ali, sabe, blindada, né? Sem querer. E quando ela viu essa perspectiva, ela fez uma alegria. Aí pegou o material: ai, menina, não sei o que tal, você mesmo candidata, para você ver. Então, não é tudo igual. Imagina uma campanha, e sempre minha campanha foi nesse mas sentido. Esse jargão da sua campanha foi ótimo mesmo, não existe político. Eu não sou igual aos outros, perfeito. Exato, não, querida, não sou igual. Diferente de tudo. Legal. E você traz de uma forma muito alegre essa questão, né, da realidade, de ser inserido, de participar da política. Isso é muito bom ver nesse seu semblante. E aí também que dentro desse espaço eu pergunto assim: o que você não mudaria de jeito nenhum por alguém? É o meu jeito de ser, assim, sabe? Para mim, hoje eu encontrei até com uma amiga minha travesti, eu passei no centro para comprar. E o que suas amigas travestis dizem assim quando vê você hoje como deputada? Me diga, a curiosidade. Assim, e justamente uma disse: linda, o que eu fico mais feliz é que você não mudou, que você continua sendo aquela mesma pessoa, não precisou criar uma, sabe? E é isso que eu percebo na maioria dos políticos tradicionais, sabe? Criam ali, sabe? Sabe, um modelo daquele político, sabe? Eu na tribuna eu falo as mesmas coisas. Fantasias que criam e desenvolvem no subconsciente, que imaginam que as pessoas sejam dessa forma, mas não são. Sim, sim. E é isso. Então, eu acho que eu nunca mudaria isso, assim, esse meu jeito de ser espontâneo. E eu acho que
Foi isso que lhe quem tornou. sabe é o remédio, não, como é o que levou, né, a gente ter essa o que você aceitação, é justamente né? por assumir e não mudar o que os outros queriam que você fosse. Eu acho que é isso. E hoje eu disse lá... Então você não muda de jeito nenhum. Eu fiz uma fala lá na Alese hoje sobre a transfobia, né? Porque tem aí até um deputado federal que diz que está destilando, né, discurso de ódio transfóbico, quer dizer que é um crime, né? Tanto o crime de racismo, como essa semana o STF equiparou a injúria racial, a transfobia e a homofobia à injúria racial. Então, se você ofender, não é só o crime de racismo, é o agrupamento geral. Você tem de agrupar ou ofender a comunidade de forma geral. Mas hoje, individualmente, qualquer pessoa que ofender, cometer injúria LGBTfóbica, está cometendo um crime. Gravíssimo, que as pessoas ainda não têm noção. Ter consciência disso. Não é mais brincadeira, não é, como foi dito, não é uma liberdade de expressão, porque liberdade de expressão tem um limite. E se você está provocando comportamento que pode gerar violência ou deslegitimando uma pessoa trans, gay, lésbica, bissexual, isso você está ofendendo. Então, se você está ofendendo, você está cometendo um crime de injúria racial. Olha, Linda, respondendo aqui os comentários no chat ao vivo, preciso deixar um abraço muito grande para minha mãe, Verônica Nunes, que está comentando aqui. Linda, parabéns, você é maravilhosa. Continue assim, viu, tá? Obrigada, Verônica. É muito importante a educação desde cedo para que a gente aprenda a respeitar as pessoas. Uma pessoa que eu sempre gosto de frisar em todos os nossos programas ao vivo em relação à educação, tanto minha mãe, que me educou de uma forma sensacional, quanto também minha namorada, Débora, que hoje está aqui, completando mais um ano de vida e está aqui nos nossos estúdios. Então, preciso mandar um abraço, um beijo para você. Você fica completando mais um ano de vida, meu amor, te amo muito. Tá pedindo perdão. Olha, Linda, eu aprendo diariamente muitas coisas com Débora. Então, isso é sensacional, porque a gente vê as novas gerações que estão vindo, são pessoas que estão politicamente educadas para o futuro, entendeu? Para o que as coisas são de fato. Então, isso é muito importante. Como que você vê as gerações do futuro, essas pessoas que hoje em dia têm tudo, toda a conexão, toda a internet na palma da mão, informação que a gente não consegue nem processar no nosso cérebro. Como é que você vê esse futuro diante de tanta polêmica? Mas aí, Vitor, até contrapondo essa questão, interrompendo, mas não interrompendo e trazendo o alinhamento, porque assim, há uma diferença de informação para formação. Então, você tem uma sociedade informada, mas não formada. Que eu acho que é esse papel, que é esse seu papel hoje politicamente correto, que é formar, né, opiniões, né? Exatamente. Eu vou aproveitar, já que você fala de sua mãe, né, de seu amor, que eu mãe, quero um beijo dizer, para você, meu amor, outro beijo minha grandão. Mãe é Dona Carminha, ela tem 92 anos. Dona Carminha, um beijo. E eu só digo que eu estou viva e que eu sou essa pessoa que eu sou hoje por causa dela, que ela nunca sabe? Porque eu sei que para os pais é difícil, porque cria expectativa, mas ela, uma pessoa semi-analfabeta, nunca estranhou, ela sempre viu com naturalidade, sabe? Aí eu digo, para mim, ela é o meu, sabe, é o meu suporte quando eu estou... Mas então, ótimo, sobre isso. E sobre a questão, né, das redes sociais, né, que a gente está tendo aí que é recente, né, esse acesso a tantas informações. E a fake news também, né? Com certeza. Então, a base é fake news. Mas eu acho que ainda a sociedade, está em processo de adaptação a toda essa informação. Tem um lado positivo, porque você acaba conhecendo histórias que muitas das vezes você vai se relacionando, né? E a gente vai desconstruindo. A palavra que nós dos movimentos
sociais usamos para a gente combater, seja o machismo, a LGBTfobia, o capacitismo, a LGBTfobia, é a desconstruções de estigmas, visões estereotipadas em relação à mulher, à população negra, à população de pessoas com deficiência, à população LGBT. E esse processo de desconstrução é a partir de informação. Instrução. Mais informação, conhecimento verdadeiro sobre o que é aquilo, e bases, e não né? sobre bases filosóficas, e sobre sociais. o que está sendo, o que as pessoas fazem, revertem, distorcem as nossas narrativas para poder persuadir, enganar. Então, a internet hoje tem esse lado positivo e tem esse lado que algumas pessoas acham que é uma terra de ninguém, que pode fazer tudo, destilar. Né? E ainda, infelizmente, as nossas legislações não estão ainda adequadas. Acho que nós temos uma boa legislação, mas eu acho que o que a gente... Sobre a internet, não. Sobre as questões da internet, a gente não tem nada ainda de concreto para poder inibir, de controle, né, dessa deep web. A gente não tem nada ainda. A gente precisa avançar. Costumo dizer que a nossa democracia ela é muito ingênua e jovem diante dessas mudanças, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente falando sobre as questões de regulamentação da internet, hoje em dia se fala muito sobre isso. Você pensa que ao a gente adquirir assim muitos direitos sobre muitas coisas, ao mesmo tempo coíbe o pensamento natural das pessoas? O que é que você pensa sobre isso, sobre regulamentação da internet hoje em dia, que é muito debatido? Sim, aí a gente também tem, né, essa questão, né, o limite do que a gente precisa também saber o que é limite, então, né, o que é liberdade de expressão, né? O liberdade de expressão, uma coisa, como a gente já discutiu, isso tem de ter limite. Então, o fato também da internet, porque você está ali e o pior é que muitas pessoas não dão tapa cá, porque sabe que é um crime que vai ser descoberto. A questão é descobrir, né, como essa ameaça que eu recebi. As pessoas estão usando a deep web. Isso não é liberdade de expressão, né, né? Para fazer isso. É tanto que a Polícia Civil, que é uma das mais avançadas em questão de tecnologia daqui do estado de Sergipe, tanto a Polícia Federal, há 2 meses ainda não descobriu, porque é um agrupamento, né, são pessoas que são preparadas, são criminosas virtuais mesmo, né, que usam justamente dessa fragilidade das legislações, fragilidade ainda, né, de controle, a questão do império, né, das grandes redes de comunicação que não querem boicotar ou não querem trazer, divulgar quem são essas pessoas, que eles muitos sabem, né, mas para não perder, seguidores. Isso tem muito a ver com o que eu estava falando com o Vivito. A gente vem fomentando um trabalho de formiguinha, que é o trabalho de conscientização, de atrair pessoas para o mundo político, de trazer ideias que formem uma sociedade mais justa. Então, por exemplo, esse material que a gente vai postar, que a gente está falando, a gente tem um engajamento minúsculo. Sim. Mas quando é discurso de ódio, sobe de um jeito, dispara de um jeito, espalha de um jeito gigante. Então fica até difícil a gente competir. Então eu acho que é necessário também ter, né, uma regulamentação nesse sentido. E para finalizar aqui com 2 perguntas e a gente ficar um pouquinho mais descontraído, me conte aí qual foi a história mais engraçada que você tem como favorita, que você costuma contar às pessoas. São tantas assim, mas já que é vozes políticas, né? Sempre que eu conto essa história, né, as pessoas riem, assim, né? Que foi que nas eleições, né, do ano passado, eu fui candidata e alguns vereadores também foram. Entre esses vereadores que também foram candidatos, um pastor foi, né, candidato. E uma primeira proposta dele é combater a ideologia de gênero.
Aí quando eu vi, né, eu cheguei, né, com os peitos na bandeja. Aí eu disse, ai, pastor, reveja sua ação política. O que eu tive, o que eu tenho de eleitoras evangélicas e evangélicos que não aceitam mais esse discurso, né, essa mentira, essa perseguição a gente. Reveja. Aí ele ficou assim, não sei o quê, né, e tal. Aí tá certo. Isso foi uns 15 dias antes das eleições. Quando chegou o resultado das eleições, né, que eu fui a única vereadora de Aracaju que foi eleita mesmo logo, né, sem ser suplente, eu fui a única. Aí eu disse, não, aí eu quero. Aí eu fui, né, no primeiro dia, na terça-feira seguinte às eleições, né, aí eu fui toda produzida, né, lá para a Câmara, né, e esperei, né, todos os vereadores chegar para chegar, né, chegando assim, né, com o peito na bandeja. Aí cheguei na frente do pastor e eu disse, eu não disse a você, pastor, dei uma lecada assim, e isso acabou. E eu tento levar esse, sabe, esse humor mesmo, mas não para enfrentar, para dizer, epa, ó, esse discurso já não está se vindo mais. Uma competição sadia, né? E eu sempre levo essa essa minha forma de fazer política mais descontraída, né, lá na política, para ressignificar até eu fazer política, que é muito né, um espaço muito hostil. Aí o pastor perdeu. Tal. Não, nenhum foi eleito. Né? A única eleita. Foi você. Que contraditório, né? Exato. E isso faz refletir. Ao invés de fazer enfrentamento, de você ficar... zombou dele ou não? Não é zombar. Ali, para mim... Segue a lição, pastor. Epa, veja aí. Reveja. E eu acho que é isso. Ao invés de fazer um enfrentamento lá na Câmara, lá na Lese, tem alguns bolsonaristas, que as pessoas queriam que eu e ele tivessem paz de guerra. Eu não, eu converso, eu chamo para dançar, mostrando que, entendeu, para não virar um ringue. Como é o nome daquele cara? Donald Trump? Sim, Luizão Donald Trump. Luizão Donald Trump, queremos você aqui. Foi uma dança sensacional, viu? Sim. Um abraço para ele. Que isso mostra duas coisas. Primeira coisa, amadurecimento, porque as pessoas precisam amadurecer. Sim. Precisam entender que o espaço de fala está aqui disponível para quem quer ser ouvido. E isso muita gente não entende ainda. É um ambiente de discussão muito grande. Sim. E é tanto que, né, essa questão do vídeo que viralizou, eu dançando, nenhuma celebração junina lá na Alese para os servidores, eu estava dançando. E como eu sou bem espontânea, eu estava dançando com alguns assessores, né, dancei com outros deputados, e ele me chamou e eu dancei. Esse vídeo viralizou. Ele acabou sendo atacado pelos bolsonaristas, porque eles não... Como é que dançando? E eu também fui atacada, para você ver as pessoas como extremismo. E isso deu uma... muitas pessoas chegam, Linda, que exemplo. Porque, sabe, é sobre isso. Cara, e outra coisa, no caso, ele é Bolsonaro, mas ele nunca chegou para mim diretamente me ofender. Se ele tivesse usando a tribuna ali para deslegitimar a minha pauta, tudo bem, como acontece, infelizmente, com alguns outros deputados nível nacional, como outros deputados, né, que usam a nossa condição para fazer chacota sobre a nossa identidade. Linda, você é espetacular. Obrigada, Paulo. Assim, esse debate... Paulo, eu disse para você desde sempre que 1 hora é muito pouco para Linda. Então, de antemão, para todo o Brasil, estou reconvidando Linda para um outro dia, um bate-papo com um tempo maior. Ela merece estar aqui com a gente, tá? Verdade. Vamos, a gente marca. Já passou 1 hora, também eu falo demais. Eu digo, eu fui tanto silenciada. Fala mesmo. Eu tinha 30 perguntas. Eu só consegui 9. Entendeu? Opa. Não, brincadeira. Paulo. Mas fala mesmo. Linda, desculpa pro Paulo. Mas eu falo com propriedade. Ele, mas o bom é que você fala e não dá sono. Porque se você falasse, se eu tivesse que cochilar, realmente seria um problema. A avalista, sem precisar dar sono, não é Marília. Marília dá sono?
Finalizando, Linda, aqui, né? Qual é a maior vantagem que você espera que os ouvintes de hoje aprendam? Olha para lá e dá um recado. Não, é isso, né? Eu estou aqui não para dizer a verdade absoluta, né? A gente não quer aceitação, né? A gente quer que as pessoas nos respeitem a diversidade, né? É sobre isso, é sobre a gente, mesmo que a gente tenha nossas questões religiosas, né? As nossas limitações, mas se você não tem condições, né, de compreender, né, de aceitar, de amar, respeito, né, que é a base para que a gente possa viver numa sociedade, né, com mais harmonia, com mais amor, né, e com mais isso, com mais verdade, né, com informação, né, desconstrução. E para mim o mais importante, viver sem conflito sempre vai ter, respeitando mas as diferenças, né, sem tanto ódio, né? E é justamente isso, né? Quando eles vêm com ódio, a gente vem com amor. Quando eles vêm com fake news, a gente vem com a nossa verdade, né? A nossa verdade interior que é exteriorizada, né? Quando eles vêm com, né, tentativa de negacionismo, a gente vem com a ciência, a gente vem com conhecimento. Com dados. É sobre isso. Olha, Linda, durante muito tempo eu aprendi a ouvir que política era um assunto para quem entende, que política era um assunto para as pessoas que se comportam como tal, mas não, na verdade não. A política está envolta em absolutamente tudo que a gente faz. Então não adianta o jeito que você se veste, o jeito que você fala, o jeito que você se expressa, tudo isso que você faz é política. E a gente se sente muito feliz em ter você aqui acompanhando Política Livre. Então hoje receber Linda Brasil significa muita coisa pra gente que faz parte do Política Livre. Não faz ideia do tamanho. Não faz ideia do tamanho imenso que faz parte pra gente. Então, Linda, muito, mas muito mesmo obrigado por você fazer parte desse projeto que está no início. Mas a gente tem certeza que a gente vai muito além, porque a gente quer abrir os olhos das pessoas que observam a política como uma coisa supérflua e que, na verdade, não é isso que é, não, Paulo? E é por isso que a gente está, por exemplo, a gente está vivendo, né, não deixa de ser, ainda estamos vivendo em um momento de extremos, e para uma sociedade, para a gente construir uma sociedade mais justa, a gente não pode trabalhar com extremos, a gente tem que trabalhar com ideias, com posicionamento, mas o discurso de ódio é absurdamente alto, é impressionante como o discurso de ódio vem ganhando. E o nosso papel, que ainda sempre digo aqui a ele, que esse papel, mesmo que a gente esteja em um espaço menor, em um tempo menor, que eu falo no sentido de visibilidade, a gente está plantando a semente. Sim. Porque a gente sabe que o que você está fazendo hoje, Linda, o que nós estamos fazendo hoje, vai ser fruto daqui a 5, 10, 15 anos. Que o que é minoria hoje, amanhã pode se tornar maioria. E a gente, com fé em Deus, e com essa luta que a gente tem que ter, e com a palavra que você disse hoje, que é o que me deixa cada vez mais feliz e estimulado a viver, esperança. Então, você que está aí dentro de casa, que você está visualizando esse vídeo agora, não deixe de acreditar no seu sonho e tenha esperança, porque eu acredito, Linda Brasil aqui está para confirmar e reafirmar. Foi vereadora, hoje é deputada. E eu tenho minhas dúvidas para além, viu? Eu tenho minhas dúvidas do que pode ser daqui a mais 4 anos. Eu tenho uma suspeita que a gente pode fazer uma aposta, viu, Vitor? Calma, 4 anos você está sendo muito otimista. 2 anos, menos de 2 anos. Já olha, tem um projeto para finalizar, Paulo, para finalizar. Sim. Me desculpa, Linda, mas para finalizar eu preciso perguntar isso. Se eu não perguntar isso, eu não vou sair de alma lavada. Linda Brasil para pré-candidata à Prefeitura Municipal de Aracaju. Rola, não rola, como que é? Eu já estou pré-candidata dentro do partido, né? Já me coloquei. Exclusivo, Linda Brasil, pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, aqui no Política Livre. Você sabe exclusivamente, viu? Não, só que depende do partido, né? Aí a gente está em discussão interna, não depende de mim, eu não sou a dona, não existe no partido a discussão. Espero que o partido respeite, né, a história que foi, né? Não é por menos, né, que a gente
fui a mais bem votada em 2 eleições consecutivas. Isso é um sinal, né, positivo. Então, a gente está aí já construindo o nosso programa. Espero que a gente possa... Eu sei que é muito difícil, mas, de repente, né... A esperança. Vamos ter espaço aqui para lhe receber e debater cada vez. Vai ser babado, viu? É isso aí. Então, agradecer... Paulo, Vitor, né, por esse espaço, adorei. Eu já aceito o convite, porque eu não falei tudo, apesar de Paulo dizer que eu falo muito. Porque 50 anos de vida, apesar história. Que eu me sinto uma garotinha de 20, mas é muita história. Em uma hora é babado. Eu não falei nada. Imagine se você fosse deixar ele falar, ele começar a falar dos galos dele. Das galinhas. Eu vou mandar um vídeo pra você dos galos, das galinhas, do peru. A gente faz glu, glu, glu. Ele responde, viu? Os perus de Paulo é inteligente pra caramba. Eu sei aproveitar as oportunidades. Já que me convidaram. Que isso, Linda, não acredito que vai sair daqui magoada. Não, tô brincando. Não, mas é só pra dizer que aceita. A gente depois vê uma data. E falar mais um pouco, porque é muita história. Eu gostei, isso, eu estou aqui extremamente realizado. Linda, como eu disse desde o início, 1 hora eu sempre soube que seria muito pouco para você. Então, aqui ao vivo, eu já estou reconvidando Linda Brasil bater um papo muito legal com a gente aqui, comigo, com o Paulo. Então, pode se sentir sempre convidado, Linda, a estar aqui no nosso espaço, conversando com esse povo sergipano. Pode ter certeza que aqui você tem um grupo de amigos que estará sempre disponível para te receber, viu? É isso mesmo. Pode ter certeza absoluta, não, Paulo? Obrigada. Poxa, não esperava você estar bem emocionado agora. Não esperava. Ele estava tão nervoso. O que eu fazer? O que eu vou falar com ele? E hoje aqui eu estou vendo que ele realmente soltou as frangas, né? É isso aí, gente. Vamos encerrar. Tchau para vocês. Foi ótimo o debate de hoje. E depois vocês vão ter os cortes e a gente vai colocar lá no Instagram e divulgar e compartilhar, porque a gente precisa sair da bolha, estourar essa bolha e naturalizar e normalizar ideias e desconstruir. Porque a gente precisa quebrar essa bolha e que todas as pessoas tenham acesso à política de fato. Não adianta você me apontar pro relógio, Paulo, porque o importante é importante e a gente nunca vai negar. Arrasou! Obrigada. Até a próxima. Marília merece um Oscar. Marília sempre pontual. Valeu, gente. Encerrou, Marília.